Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar Apocalipse capítulo 16, verso 8 até o verso 21. E assim nós vamos concluir a quinta sessão do livro, que consta do capítulo 15 e o capítulo 16. Nós já iniciamos no último estudo o capítulo 15 e vimos todo o capítulo, e um capítulo curto de 8 versículos, e entramos no capítulo 16 até o versículo 7, quando trata dos três primeiros flagelos, né? Nós vimos que Apocalipse 15 e 16 novamente se trata sobre a história que ocorre entre a primeira e segunda vinda, e especificamente uma ênfase nos juízos, nesse avançar do derramar dos juízos na história até um derramar mais intenso, né? Progressivamente Deus vai visitando os ímpios na história até o momento em que a sua ira será derramada de modo definitivo, né? Isso que nós aprendemos nesses versículos, né? O que nós podemos ver no capítulo 15 é que se começa falando, né, de modo invertido. O capítulo 15 como um todo se dá uma visão geral dos flagelos, e o capítulo 16 se detalha flagelo por flagelo, né, os 7 flagelos. Nós vimos que nos 4 primeiros versículos do capítulo 15 nós temos como que o que ocorre como conclusão do derramar dos flagelos, né? Isso porque esses flagelos eles estão dialogando com as pragas do Egito, com um agir muito mais intenso do que aconteceu, né, ali no que precede o Êxodo, de modo que aqueles eventos eles eram proféticos. Eles estavam agindo e estavam anunciando que Deus iria fazer mais adiante. Novamente Deus iria derramar pragas, né, antes que o povo do Senhor fosse liberto dos seus opressores, né. Aquele episódio, aqueles eventos, né, o evento das pragas, o evento da libertação e o evento do povo entrar na terra de Canaã, ele tipifica, ele representa o que é a caminhada do povo de Deus até entrar na Nova Jerusalém, né, até entrar na presença de Deus. E o que ocorre do verso 1 ao 4, no capítulo 15, é aquilo que ocorreu semelhante a Êxodo do capítulo 15, depois que o mar destruiu os inimigos do Senhor. O povo de Deus canta ao Senhor a libertação, canta a glória de Deus, e é exatamente isso que vai acontecer após o derramar final da praga de Deus, quando não houver mais perigo sobre o povo do Senhor. O povo do Senhor vai cantar a libertação, livre de todas as ameaças, de todos os problemas. Por isso o verso 1 ao 4 é o resultado das pragas. E aí, depois, a partir do verso 5, né, nós temos um contexto que precede, né, começa a narrativa agora descrevendo, a partir do verso 5, até chegar a esse contexto final do cântico da libertação. E aí o verso 5 ao verso 8 é o contexto que antecede a abertura, o derramar dos flagelos, né. Nós vemos informações ali, do verso 5 ao verso 8, né, anjos saindo, 7 anjos saem do santuário vestidos de linho puro, né, como os sumos sacerdotes, com as taças cheias da ira de Deus, né, e a fumaça da glória de Deus, do seu poder, enche o santuário e ninguém pode entrar, porque agora vai se derramar dos flagelos, a ira de Deus sobre a humanidade. Nós já vimos, verso 1 a verso 7, o derramar dos 7 flagelos, né, o verso 1, a voz do anjo, né, o chamado para que uma voz forte aos anjos para que eles derramem as 7 taças da ira de Deus, né. O primeiro flagelo nós vimos termos muito semelhantes com as pragas do Egito, né, um derramar de úlceras no versículo 2, né. O segundo flagelo nós temos o juízo sobre o mar, né, também semelhante à descrição daquilo que nós já vimos no Apocalipse, né, os juízos de Deus, né, as taças, né, as trombetas, as taças. Esses, esses textos eles dialogam, trazem perspectivas diferentes sobre o mesmo período de tempo na história,
né, ênfases particulares, mas por isso nós vemos como uma recapitulação, né, termos semelhantes, porque eles estão tratando sobre o agir de Deus na história, culminando para um juízo final, né? Deus ele intervém no mar, e aí todo o juízo que ocorre no mar, né, navios que são naufragados, né, todas as tempestades, todo tsunami, toda a intervenção divina no mar um juízo de Deus que faz parte desse flagelo do versículo 3 do segundo flagelo. Terceiro flagelo, verso 4, sobre rios e fontes de águas, também muito semelhante à linguagem do Êxodo, porque transformam em sangue, para descrever como aquilo que é fonte de vida vai se tornar um problema. Deus vai usar, né, rios e fontes para causar problemas para a humanidade, vai derramar o seu juízo, e aquilo que é bênção vai se tornar, né, um problema para a humanidade por causa da intervenção do Senhor, né? No verso 5 ao 7 nós temos proclamações associadas ao terceiro flagelo, quando o anjo ele reconhece a glória de Deus, ele vê o derramar da ira de Deus na história, né, e ele reconhece a sua glória, que Deus é justo, que Deus é santo, e ele vê justiça nisso, porque ele entende que o derramar de Deus na história, da sua ira, é uma consequência justa, uma retribuição justa, porque santos e profetas foram assassinados, né? Então essa é a perspectiva celestial ao contemplar os juízos de Deus na história, né? Novamente uma voz do altar, no versículo 7 diz que o Senhor é o Todo-Poderoso e verdadeiros e justos são os teus juízos. Então essa é a ênfase que os céus proclamam quando Deus derrama os seus juízos na história. Quando existem pandemias, quando existem tsunamis, quando existe qualquer intervenção de Deus na história, os céus proclamam que Deus é santo, que Deus é justo, porque Ele está retribuindo o que os homens fazem com a igreja, com o povo de Deus, que proclama a verdade de Deus, e especialmente aqueles que matam os servos de Deus, aqueles que perseguem a palavra de Deus, eles bebem o cálice da ira de Deus numa justa retribuição, né? Não existe queixa nos céus pelo derramar da ira de Deus, pelo contrário, existem palavras de adoração, de exaltação por reconhecer, né? Veja como esse tema da ira está associado ao entendimento da santidade de Deus e da sua justiça, do cuidado de Deus para com a sua igreja, em retribuir em juízo aos ímpios, aqueles que perseguem e mataram tantos santos e profetas ao longo da história. Mas aí nós chegamos ao quarto flagelo, a partir do verso 8, temos verso 8 e verso 9. O texto da palavra de Deus nos diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado a queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus, né? As pessoas, é difícil nós entendermos especificamente, esse é um grande cuidado que nós precisamos ter no livro de Apocalipse, é que a mensagem geral é que Deus vai fazer intervenções, juízos sobre o mar, juízos sobre os rios, e juízos aqui usando o sol, né? Há uma linguagem do queimar a humanidade, há uma linguagem dos rios se transformando em sangue. Nós não é que devamos entender isso literalmente, porque a alusão do rio se transformar em sangue é uma alusão lá às pragas do Egito, de que aquele acontecimento de que Deus trouxe juízo e trouxe problemas, né, aquilo que era fonte de vida para aquele povo, né? E aqui igualmente nós temos que entender que a mensagem central é que haverá um juízo por meio do sol. Deus vai usar aquilo que foi dado pelo Senhor na criação para abençoar os homens, agora vai ser usado contra os homens. Como isso vai se cumprir exatamente, nós não podemos entender ou mensurar, mas haverá um juízo da parte do Senhor, e isso é de fato a mensagem que importa.
E a reação dos homens diante dessa intervenção do Senhor é de blasfêmia contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, né? Então, à luz do que nós podemos observar lá em Êxodo, nas pragas do Egito, em que as pragas do Senhor eram derramadas e tanto o faraó como o povo, eles tinham a característica de negar que isso era uma intervenção de Deus, né? É a grande batalha entre Moisés e os feiticeiros e os magos do Egito, e eles negavam que aqueles sinais, aqueles prodígios vinham da parte do Senhor. Nós podemos entender que a blasfêmia aqui que eles estão fazendo contra o nome de Deus é negando que esses acontecimentos eles procedem do Senhor, que o Senhor que os cristãos proclamam é o Senhor que tem autoridade sobre esses flagelos e os flagelos estão sendo derramados na história para que os homens se arrependam, mas eles negam isso. Eles blasfemam o nome de Deus, negando a soberania de Deus sobre esses sinais. Eles atribuem isso ao acaso, eles atribuem isso a qualquer causa secundária ou qualquer evento circunstancial em que eles associem ao derramar desses episódios na história, mas eles não reconhecem o Senhor Deus, a sua soberania, e não reconhecem que Ele tem autoridade. Eles blasfemam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Por esse ter sido o problema lá em Êxodo, nós podemos entender que exatamente Apocalipse está recapitulando aquilo que aconteceu em Êxodo e está dizendo que aquele evento, o modo como os ímpios reagiram no Egito, negando a autoridade de Deus, negando a soberania de Deus, eles vão dando as explicações, eles vão buscando repetir esses eventos por meio das suas próprias práticas. É exatamente isso que os homens vão fazer na história. Eles vão negar a autoridade de Deus, eles vão blasfemar o nome de Deus ao negar a soberania de Deus, ao negar que o aviso de Deus de que eles devam se arrepender, e eles continuam nas suas práticas, nas suas idolatrias. E eles, pelo contrário, nesses momentos de pandemia, o ímpio começa cada vez mais a idolatrar a ciência, colocar no próprio homem a resposta para os seus problemas, e a partir disso ele começa a cada vez mais negar o Senhor, negar a soberania de Deus. E por isso o texto diz no final do verso 9, porém não se arrependeram para darem glória a Deus, né? Deus visita a humanidade com a sua ira para que os homens se arrependam dos seus pecados, reconheçam a glória de Deus, e é o Senhor que está enviando esses sinais da sua ira, esses cálices parciais da ira de Deus, está anunciando aos homens que Deus vai se encontrar com os homens e que haverá vida eterna e juízo eterno. Mas os homens não se arrependem dos seus caminhos e não dão glória a Deus. Eles sofrem e não se arrependem, não se voltam para Deus, né? Aqui nós podemos fazer algumas reflexões. Primeiro que vemos em dias de muitas explicações, né, da sociedade sobre a pandemia, sobre tantas visitações na história de pandemias e catástrofes na história. E os homens têm muitas explicações, mas aquele que não crê em Deus, ele não reconhece que isso é uma intervenção de Deus na história. E também nós podemos concluir a partir desse texto que aquele ditado popular, que geralmente as pessoas dizem que o sofrimento faz com que a pessoa se aproxime de Deus, ele não é necessariamente uma verdade. É possível que alguém sofra e naqueles dias ele se quebrante e se aproxime de Deus, mas isso não é uma regra geral, porque o que está sendo dito aqui, e essa é a regra maior, é que o homem que não é convertido ao Senhor, quando ele sofre, ele não, por si só, ele não é arrependido, ele não é convertido pelo sofrimento.
Por vezes o sofrimento ele provoca endurecimento do coração, o coração fica mais duro, mais rebelde, mais endurecido, aquele que desprezava ele passa a blasfemar de Deus. O ser humano, ao sofrer e não ter Deus no seu coração, ele passa a ficar amargurado e revoltado, e cada vez mais numa crescente revolta, no sentido de não mais querer ouvir e nem se aproximar mais da palavra do Senhor, né? Então nós podemos concluir à luz desse texto que sofrimento não significa quebrantamento necessariamente, as pessoas não serão quebrantadas necessariamente por causa do sofrimento. Mas aí nós chegamos ao quinto flagelo, verso 10, verso 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras, né? O quinto flagelo é a intervenção de Deus sobre o trono da besta, né? O trono da besta são aqueles reinos que foram usados de modo singulares na história, né? O reino da Síria, primeiro o reino do Egito, o reino da Síria, o reino da Babilônia, Medo-Persa, grego, Roma. Todos esses reinos eles foram marcantes no sentido de perseguir a igreja do Senhor, né? O livro do Apocalipse vai destacar sobre 6 reinos na história e um que ainda está por vir, que são reinos do anticristo, reinos do maligno, que são usados para promover causas contrárias à palavra de Deus, e que de modo particular eles são usados profundamente pelo Satanás, e por isso eles são chamados de trono de Satanás, trono da besta. E em um dado momento na história esses reinos eles caem, assim como o sétimo reino vai se levantar, vai ter um momento também que ele vai cair. E aqui está a descrição dos ímpios quando eles sofrem a queda daquilo que eles viam que era, entendiam que era glorioso, né? Eles olhavam para esse sistema defendido por esses reinos, né? E podemos falar até de modo mais geral, né? O sistema mundano que defende princípios e causas contrárias à palavra de Deus. E aí Deus ele vai, tanto na história como no evento final, ele vai derramando juízo. Essa palavra ela se cumpre na história. Quando houve a queda do Egito, houve trevas no meio daquele reino, eles ficaram longe da luz, da própria provisão de Deus, dada a justos e injustos. Eles ficaram sofrendo dores, né? E aqui mistura o sofrimento com as outras pragas, né? Inclusive das úlceras, porque ele está falando sobre o sofrimento que esses reinos, as pessoas desses reinos que idolatravam essas nações, que viam nessas nações a glória delas, o que eles sentiam quando eles são derrubados, as trevas, o sofrimento físico por causa da intervenção divina, da queda desses reinos. Mas eles não se voltam para adorar a Deus, eles blasfemam contra o Deus do céu por causa das angústias que sofrem. E o refrão se repete, porém não se arrependeram das suas obras, né? A sofrimento, os ímpios eles vão caminhando até o juízo final, atribuindo glória a um sistema mundano, a causas mundanas, mas parcialmente ao longo da história eles vão experimentando esse sofrimento, essas frustrações, porque esses reinos desse mundo eles parecem ser cheios de glória e eles caem, eles padecem dias de trevas, e os seus adoradores eles mordem a língua de sofrimento e angústia, porque eles veem a queda daqueles a quem eles atribuem glória. Eles não reconhecem a soberania de Deus, a glória de Deus, eles não se arrependem, não temem, mas eles enfrentam o Senhor e ficam mais e mais endurecidos. Essa é a tônica da caminhada de um homem que não tem Deus até a consumação do juízo, né?
Existe um mito sobre a pandemia que nós estamos vivendo, né, que alguns dizem que após a pandemia o mundo vai se tornar melhor. As pessoas vão ser mais sensíveis, as pessoas vão ser mais quebrantadas, mais dispostas a ouvir Deus, mais dispostas a adorar a Deus. Talvez tenhamos, né, um campo mais fértil para pregar o Evangelho, algumas pessoas dizem, mas não é isso que a Escritura nos ensina, não é isso que esse texto está nos ensinando. À medida que Deus ele visita o mundo, e em particular os ímpios na história com a sua ira por causa do pecado dos homens, a Escritura diz que o mundo vai se tornar um mundo cada vez mais endurecido, um mundo mais raivoso contra Deus, contra a sua palavra, um mundo mais revoltado e mais contrário à palavra de Deus. O sofrimento vai fazer com que o homem sem Deus ele seja um homem mais dado a explicações, não atribuindo a Deus a sua glória, não atribuindo a culpa aos seus pecados. Perceba as explicações dos homens diante dessas visitações de juízo. Nos dias em que vivemos, as pessoas não dizem ocorreu a pandemia porque os homens estão pecando contra Deus. Não são essas as explicações. As explicações, as reações dos homens também não são Deus visitou o povo com a sua ira para que nós possamos nos arrepender, nos encontrarmos como Ele. As pessoas não querem esse tipo de diálogo, não querem esse tipo de explicação sobre o contexto do sofrimento que nós estamos vivendo. Muitas são as palavras, muitas são as soluções, mas as pessoas tiram Deus dessa equação. Essa é a realidade, é isso que nós podemos esperar à luz das Escrituras. Nós teremos um mundo mais endurecido. Nós teremos um mundo mais distante da verdade de Deus, com um coração mais revoltoso diante da sua palavra, porque à medida que Deus visita o ímpio com a sua ira, o seu coração ele fica mais e mais endurecido. E aí nós chegamos no sexto flagelo, verso 12 ao verso 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Aqui, o rio Eufrates, uma alusão ao Império da Babilônia, o rio que fica naquela região. E especificamente há um episódio que aconteceu quando o rei Ciro ele vai visitar para destruir, né, a Babilônia. Ele passa pelo rio a pé seco, as águas secam para preparar o caminho para uma grande batalha. E aquela cena ela é como que uma ilustração de uma cena que descreve reis se juntando para pelejar contra o povo do Senhor e contra o próprio Deus. A localização da Babilônia, do rio Eufrates, ela deve ser tomada como um reino das trevas. Os termos Egito, Assíria, Babilônia, esses reinos que são marcados por reinos demoníacos, em particular o reino da Babilônia, ele passa a ser atribuído a outros reinos, né? A Roma vai ser chamada de Babilônia. Então não é literalmente o reino da Babilônia, mas é o reino do anticristo. O reino do anticristo que vai se levantar líderes políticos para se prepararem para, com as suas astúcias, com as suas artimanhas, né? Porque Ciro, uma das suas estratégias para vencer a batalha foi desviar o curso do rio, para que ele pudesse atravessar o rio de forma inesperada e aí ele vencer aquela batalha e derrubar a Babilônia. E aí a linguagem está recapitulando esse episódio para dizer os reinos das trevas, o reino de Satanás, ele vai levantar reis ímpios para com as suas astúcias caminharem para destruir o povo do Senhor, destruir terrivelmente. A ideia é que eles vão tentar
eles vão avançar como uma caminhada fácil diante de cruzando o rio com águas que foram desviadas a pé enxuto. Eles vão, não com dificuldade, eles vão avançar para destruir o povo do Senhor. Eles vão caminhar rapidamente com um grande exército, assim como Ciro fez. Eles vão preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, da região contrária à palavra de Deus, contrária à voz do Senhor, né? Essa linguagem da escritura dos que estão ao Oriente, aqueles que não estão distantes da presença de Deus, né? Os ímpios, eles vão se juntar para destruir o povo do Senhor, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, né? Então, nós começamos a ver uma linguagem muito semelhante novamente às pragas do Egito, né? Aqui nós temos, no verso 13, o dragão, a besta e o falso profeta, né? O dragão é o próprio Satanás, o Apocalipse já nos ensinou. A besta é a figura de uma nação política, de um reino político opositor, um rei governante opositor ao povo do Senhor, à causa do Evangelho. E o falso profeta, né, a figura religiosa do anticristo, né, a besta é quando o anticristo age com poder político, e o falso profeta é quando o anticristo age com o ensino, trazendo a falsa religião para corromper o povo do Senhor. Tanto a besta como o falso profeta procedem do dragão, que é o próprio Satanás, né? Satanás age com esses 2 instrumentos, a força política para fazer perseguição e o argumento ardiloso na sua ação por meio do falso profeta do anticristo, né? Então nós temos a figura dessa, eles tentam imitar a Trindade Santa, né? Aqui nós temos uma trindade demoníaca, né? Uma tríade demoníaca, né? Quando eles tentam imitar o Senhor Deus, né? Mas agora fazendo, né? E vivendo para trazer espíritos imundos, né? Deles saem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, né? Porque a rã aqui, né? A rã, ela, lá na praga do Egito, né? A praga das rãs, ela foi enviada para humilhar, né, uma crença que os egípcios tinham quando eles idolatravam, né, a deusa Requete, que ela tinha um símbolo como uma rã. O símbolo dela era uma rã, e ela defendia, era conhecida, né, o povo defendia isso, que ela era a deusa da ressurreição. Então, na crença pagã deles, eles acreditavam numa ressurreição por meio dessa deusa, por meio das feitiçarias deles, das ideologias dele, e ali era uma rã, mas essa crença ela não vinha do Senhor, era uma crença falsa, e Deus envia as rãs ali para humilhar, para derrubar aquelas crenças, aqueles reis, para dizer que aquela esperança, aquela expectativa deles era falsa. E na realidade nós temos aqui que esses 3 espíritos imundos, eles são semelhantes a rãs, né? Essas crenças pagãs podem até prometer vida, mas na realidade tudo ilusão, porque eles são usados como instrumentos de Satanás, né? Eles são espíritos demoníacos enviados, né, para trazer falso ensino àqueles que o ouvem, o aguardam, né? O esperam na esperança que eles propõem aos seus súditos, né? Mas o verso 14 explica um pouco mais essa questão dos espíritos demoníacos, porque a descrição desses 3 espíritos saindo dessa tríade demoníaca, ele vai repousar sobre reis deste mundo. São espíritos de demônios, operadores de sinais. Veja, eles vão fazer sinais, eles vão fazer milagres ao longo da história,
E eles se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então perceba que a Escritura está nos ensinando que existe uma atuação demoníaca, espíritos imundos que prometem vida, prometem ressurreição por meio de suas ideologias, dos seus falsos ensinos. Por isso eles são semelhantes às rãs. Eles estão agindo no coração e na mente dos reis deste mundo, daqueles que se juntam por causas para perseguir a igreja do Senhor. Existe uma atuação demoníaca, por meio dos líderes do mundo, de reis, de presidentes, de governantes, para se juntarem em uma coligação, se juntarem coesos para perseguirem a causa do Senhor, para conduzirem pessoas. É um grande ajuntamento de inimizade contra a palavra de Deus, contra o povo do Senhor. Eles estão se juntando, eles estão se unindo, as ideologias estão sendo afinadas, porque existe uma só origem, é o próprio Satanás, que manda espíritos demoníacos para conduzir eles ao mesmo fim, ao mesmo propósito, ao mesmo ideal. Eles são ajuntados por espíritos malignos, eles são conduzidos por espíritos malignos. A atuação demoníaca nesse mundo está fazendo as pessoas convergirem os seus ideais. Eles estão cada vez mais convergindo contra a palavra de Deus, porque esse é o propósito, é assim que caminha para a consumação da história. Ideais contra o povo do Senhor serão defendidos por reis e nações desse mundo, porque é assim que está na profecia. Os espíritos malignos são enviados para que os reis da terra entrem em acordo contra a palavra do Senhor. No meio desse cenário tão terrível e de aparência destruição, em que a igreja vê líderes e governantes se juntarem contra a causa do Senhor, o verso 15 nos mostra um chamado. Agora o Senhor para de descrever o cenário de terrível destruição, de aparente destruição, de preparação para essa destruição por meio de espíritos malignos, e ele se dirige à igreja e chama a igreja a perseverar no Senhor. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O Senhor diz à sua igreja que o Senhor ele virá repentinamente. Os ímpios eles planejam, maquinam destruir a igreja do Senhor, se juntarem com um exército, com os seus ideais para cruzar o rio a pé seco com suas astúcias, seus projetos maliciosos, para rapidamente acabar com a proclamação do Evangelho, as verdades defendidas pelo Senhor. Mas aí o Senhor diz: olha, não temam esses homens, eu virei rapidamente. A bem-aventurança aqui para nós vigiarmos, nós tememos o Senhor, nós guardarmos as nossas vestes. É uma linguagem, especialmente do livro de Apocalipse, que nós vimos ali nas 7 cartas, para a igreja não se corromper, a igreja não viver mediante aquilo que ela enxerga, ficar apavorada diante da astúcia dos ímpios, da maldade dos ímpios, e começar a ceder, abandonar os seus princípios e a fé no Senhor e começar a se corromper. E a Bíblia descreve esse processo de se unir ao ímpio, se unir aos ideais demoníacos, como um processo de uma pessoa tirar as vestes e ficar nu, uma pessoa despida, uma pessoa que tem um comportamento vergonhoso, é uma pessoa que entra em coligação com esses ideais demoníacos, entra em comunhão com esses reis desse mundo que defendem causas contrárias à vontade do Senhor. E o Senhor nos chama para vigiarmos, o Senhor nos chama para mantermos as vestes, para que não nos encontremos com Ele em vergonha. A nudez é a marca de um povo que não está vestido com a integridade de vida
de um povo que é justificado em Cristo anda vestido com obras de justiça, vestes de santidade, santidade nos conceitos, santidade no modo de vida, santidade em viver uma vida para glorificar o nome do Senhor e não temer o ajuntamento dos ímpios, não temer os governos deste mundo. O Senhor alerta a sua igreja, que sua igreja persevere. E aí, novamente, volta no verso 16, a descrição desse sexto flagelo. Então, ajuntaram os reis no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Né? Esse verso, ele chama um contexto do Antigo Testamento, né, que era bem conhecido, o termo Armagedon para o judeu falava muito ao seu coração, né? O termo literalmente significa monte do Megido. Armagedon significa monte do Megido e é uma referência aos capítulos 4 e 5 de Juízes, né? Naquele contexto, um rei ímpio, opositor, estava fazendo o povo de Deus sofrer, e ali o contexto daquele rei opressor é que o povo de Deus aparentemente seria destruído. Há uma batalha em Megido e o cenário é que tudo indica que o povo vai ser destruído, né? Mas no final nós vemos ali naquela narrativa que o povo do Senhor recebe uma intervenção do Senhor e Deus livra o seu povo de uma batalha que eles pareciam que iam perder terrivelmente. Então, quando o judeu ele fala sobre Armagedon, sobre Megido, ele sempre recapitula essa história. É um cenário em que parece que nós vamos ser destruídos como o povo de Deus pelos ímpios, mas no final Deus vem e destrói, né, os inimigos que se levantaram contra o Senhor. Então, essa linguagem do Armagedon significa que aquela batalha de Juízes 4 e 5, ela representa o que vai acontecer no final da história. Reis ímpios vão se levantar para sufocar o povo de Deus e tentar destruir, mas rapidamente o Senhor vem e aquilo que parecia impossível, a derrota dos ímpios, que está em maior número, em maior poder, eles serão destruídos repentinamente pelo Senhor, né? O Armagedon é a queda dos ímpios, a queda final desses reinos, no final da história, quando eles acham que podem destruir o povo do Senhor. Por isso, Armagedon, o termo se torna um provérbio, né? No meio dos judeus, é referente a essas circunstâncias na história em que Deus ele faz intervenções para proteger o seu povo, mas especialmente para aquela última batalha, aquela batalha final, que ela é semelhante à batalha do Megido, em Juízes capítulo 4 e Juízes capítulo 5, né? E aí no sétimo flagelo nós temos a descrição da consumação da ira de Deus, né? Aqui já é o derramar final da ira de Deus. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono dizendo: está feito, ou está consumado, né? São duas vezes na escritura que esse termo é dito, está consumado. E esses dois eventos distintos, eles têm uma conexão. Na cruz do Calvário, quando o Senhor entrega a sua vida em favor do seu povo, ali é bradado, né? É dito: está consumado, né? Ali se consumou, né, a ira de Deus sobre o seu Filho em favor dos seus escolhidos. A justiça de Deus é derramada para que a graça fosse derramada ao seu povo. A justiça agora ela é derramada favoravelmente, né? Os benefícios da morte de Cristo agora são derramados sobre o povo do Senhor e nós somos perdoados pelos nossos pecados. Mas só existem dois caminhos: ou nós estamos debaixo daquele primeiro está consumado, que é a obra de Cristo, e ali nós temos o perdão dos nossos pecados, ou nós estaremos debaixo do segundo está consumado, quando a ira de Deus vai se derramar sobre a vida
todo aquele que não tem Cristo em seu coração, daquele que não confia em Cristo como Redentor da sua alma. Aqui é o está consumado sobre a visitação da ira sobre todos aqueles que não tiveram seus pecados perdoados. É a consumação do juízo, a consumação do derramar da ira, porque Deus é santo e Ele visita os ímpios com a sua ira. O verso 18 diz: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreram grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Sinais muito semelhantes ao que aconteceu na cruz do Calvário, né? A intervenção de Deus mostrando a singularidade daquele evento. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades, as nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, né? O termo Babilônia passa a ser um termo referente ao reino dos ímpios. Aquele reino do passado que já caiu, que já foi destruído, ele é um tipo do reino opositor, de um reino que tem ódio contra o povo do Senhor. E Deus, a Babilônia é o reino dos ímpios, e Deus nesse momento ele vai derramar a sua ira, o cálice do vinho do furor da sua ira. A sua ira vai ser derramada sobre o reino dos ímpios. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. É uma visitação final, e na medida em que eles estão padecendo essa visitação final, eles ainda estão blasfemando. Não há conversão, não há conversão por meio do sofrimento. A conversão se dá por meio da pregação do Evangelho, pregação da palavra. Os ímpios são endurecidos, e eles são, até nesse momento final da visitação de ira, eles estão endurecidos e contrários à vontade de Deus. Novamente nós temos a referência à praga do Egito, né, a chuva de pedras, quando ali o Senhor visitou com ira, né, para destruir os ímpios, para destruir os opositores, né? Mas aqui é a consumação, é a ira final, o último flagelo, a visitação final, né? E o que cronologicamente o que se segue aqui é exatamente o verso 1 ao verso 4 do início do capítulo. É o povo de Deus cantando, né, a destruição dos ímpios, e podendo ter o privilégio de usufruir do Senhor por toda a eternidade, né? O que nós podemos concluir, meus irmãos, dessa sessão, desse capítulo que nós examinamos, é que os juízos de Deus na história, eles proclamam algumas verdades, né? Primeiro, o que nós podemos aprender é que os juízos de Deus na história proclamam que Deus está irado com o mundo, né? Deus está irado com os conceitos do mundo, com as práticas dos homens, ainda que os homens promovam leis para autenticar, né, casamentos imorais, né, modos de vida imorais, né, e haja uma legislação e haja uma liberdade para eles praticarem e terem um caminho que para eles pareça justo, pareça correto, pareça autorizado pelo mundo, por uma visão mais correta das coisas, segundo as suas próprias perspectivas. O fato que a Escritura diz é que Deus está irado com isso, né? Deus diz que o mundo é dirigido por espíritos malignos, né? Espíritos malignos que são semelhantes a rãs, porque eles prometem vida. O que está por trás dos governantes, dessas leis absurdas que concordam com tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, são espíritos malignos, né? Espíritos malignos que fazem a mesma coisa que eles fizeram no Éden. Eles continuam prometendo sabedoria, eles prometem que seguir os seus próprios caminhos ideais, o povo pode ter felicidade e paz, mas Deus anuncia que isso é uma mentira.
e que é exatamente esse caminho que faz Deus ficar irado. Esse é o caminho das trevas, esse é o caminho de provocar a ira de Deus. Deus está irado com o pecado da humanidade. Deus é santíssimo e ele intervém na história, e as visitações da ira de Deus testificam isso. Deus está irado com o comportamento do mundo, com os conceitos do mundo, com aquilo que o mundo julga ser razoável, ser equilibrado, ser um comportamento piedoso. Deus está irado com isso. Essa é a primeira coisa que nós podemos entender desse texto. A segunda coisa é que os juízos de Deus na história proclamam que algo pior está por vir, né? Porque essa é a perspectiva que nós precisamos entender dos flagelos. O primeiro flagelo até o último flagelo são visitações parciais, até que no último flagelo nós temos a visitação final, o está consumado, a consumação. Então, à medida que Deus vai derramando primeira taça, o primeiro flagelo, ele está anunciando aos homens que isso é parcial, que em um dado momento haverá uma voz que vai dizer: está consumado, não há mais como se arrepender. As pessoas veem as intervenções de Deus na história e eles devem ouvir a voz de Deus. Haverá algo pior, haverá uma destruição final. Haverá um novo Armagedon, um novo Monte do Megido. Haverá uma visitação, uma destruição completa dos inimigos do Senhor. Os reinos desse mundo podem até parecer que estão caminhando para vencer o povo de Deus e os ideais, né, da Escritura Sagrada, mas eles estão caminhando para uma batalha em que eles serão destruídos. Haverá uma condenação eterna. Os juízos de Deus na história, em terceiro lugar, eles proclamam que a igreja deve perseverar. Eles proclamam aos ímpios que eles devem se arrepender, porque Deus está caminhando para a consumação final da história, derramar final da ira de Deus. Mas para nós somos alertados a permanecermos nos conceitos, nas práticas que nós aprendemos da palavra de Deus. Não podemos seguir a corrupção, não podemos nos acovardar diante dos temores dos reis desse mundo, não podemos rejeitar a Cristo e a sua palavra. Nós somos chamados à vigilância, a temermos o nome do Senhor, a sermos fiéis a Deus. Nós somos chamados a viver uma vida de esperança de que o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele é o Todo-Poderoso que vai destruir todos os seus inimigos. Mas nós precisamos até lá, mesmo quando os sinais mostram a aparência deste mundo, parece que o povo de Deus caminha para perder essa batalha, nós precisamos manter as nossas vestes. Nós precisamos manter uma vida santa. Nós não podemos fazer acordos com os ímpios e abandonarmos os nossos conceitos e princípios. Nós precisamos permanecer no Senhor e não temermos os homens, não temermos os ímpios. Nós precisamos permanecermos firmes para a honra e para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos desperte, que o Senhor Deus nos faça permanecer firmes. E assim nós concluímos, pela graça de Deus, Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Nós agora entraremos em um bloco que trata sobre a Babilônia, né? Estamos caminhando no livro e cada vez mais nós vemos mais detalhes a ênfase dos dias finais, né, da consumação. Esse bloco vai do capítulo 17 ao capítulo 19, né? Nós vamos ter mais detalhes sobre a história caminhando para uma consumação. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça meditar na sua palavra. Deus os abençoe, meus irmãos.